Olá, bem-vindo ao Jornal Super News dessa terça-feira, 9 de julho, hoje aqui com o Dr. Evandro Santos, para comentar sobre o sistema penitenciário brasileiro, o sistema penitenciário mineiro e aqui local da região do leste de Minas também. Doutor Evandro, bem-vindo aqui ao jornal. Obrigado. Doutor, começamos com o assunto que é notícia aqui em Minas, um aporte que o Estado recebeu de R$2.100.000 em bens doados pelo Ministério da Justiça, por meio da Força de Segurança Nacional ao nosso Estado. Esse valor, veio em bens, são 93 tipos diferentes de bens que foram doados, e entre eles estão veículos, armamentos, munições que irão ajudar a reforçar a segurança aqui no Estado. Doutor, qual a importância de ações como essa, principalmente aqui para Minas Gerais, que tem tantos problemas de violência e também questões como arrombamentos a bancos, entre outros problemas que acontecem? Isso é muito importante porque quando nós falamos em sistema prisional, nós temos que lembrar também das polícias civil e militar que compõem todo o sistema de segurança pública, né? Então, a polícia militar está nas ruas para prevenir o crime, a polícia civil para reprimir uma vez ocorrido e, uma vez condenado pela justiça, essa pessoa vai para a cadeia pública ou o presídio, a penitenciária, até mesmo a prisão preventiva ou a provisória, no caso, quando ele ainda não tiver sido condenado com sentença transjugada. Então, precisamos sim, não só de armamento, como viaturas, também precisamos de pensar também de aumentar o número de policiais civis, militares e também de agentes penitenciários para que tenhamos aí um sistema funcionando. Esse valor também é uma forma de contrapartida entre o Estado com o governo federal pela cessão de militares, por exemplo, em Moçambique, quando foi solicitado pela Força Nacional essa ajuda e Minas Gerais cedeu os militares que ficaram lá por 30 dias atuando em Moçambique numa missão internacional também. No próximo bloco, doutor, a gente vai falar sobre uma proposta no Congresso que pode levar os presos a ressarcirem os gastos com sua manutenção em presídios. Nós voltamos em instantes. De volta com o Jornal Super News, um projeto de lei no Senado volta a tramitar 4 anos depois. Esse projeto, ele vai obrigar os presos a ressarcirem o Estado com a sua manutenção. Hoje, conversando aqui com o Dr. Evandro Santos, essa pauta volta ao Senado, já foi uma pauta debatida lá, esse projeto já existe de alguma forma, doutor? Na verdade, é o projeto PLS, projeto de lei que tramita no Senado, 580 de 2015, que tem por finalidade de cobrar do preso o que o Estado gastou com ele, o tempo que ele ficou recluso. Na verdade, eu entendo que esse projeto ele terá valia quando se tratar de um preso que tenha condições financeiras de ressarcir ao Estado. Por quê? Em se tratando de preso que não tem essas condições financeiras, o projeto fala que o preso vai ficar devendo o Estado através da dívida ativa por um período de 5 anos. Só que a Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210 de 84, ela já prevê em seu artigo 29 que o preso que trabalha, parte do produto do valor que ele recebe, já deverá ser descontado para tal ressarcimento. Então, entendo que esse projeto ele vem falar exatamente o que a Lei de Execuções Penais já fala, mas em se tratando de preso que trabalha. Então, o projeto também vai poder abranger também aqueles presos que tenham condições financeiras de ressarcir ao Estado por essa indenização. Para o preso que já trabalha nos presídios, já estuda, por exemplo, tem uma redução na pena, Como que configura isso? É o que chamamos de remissão da pena. A remissão da pena, prevista também na Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 84, a cada 3 dias de trabalho, diminui 1 dia na pena do preso condenado.
É uma forma, para alguns, né, de endurecer um pouco as leis também, né, para que a pessoa que comete o crime não fique lá simplesmente, né, gerando custos para o Estado, né. Mas muitos defensores dizem que quem vai ser atingido, como o senhor disse, né, são as pessoas que têm menor renda, né, na verdade, todos têm que arcar com isso de uma certa forma, né? Correto. Na verdade, não só o preso pobre, né, poderíamos dizer, como também o rico, todos eles, de alguma forma, devem contribuir, de alguma forma, ressarcindo o Estado. O que tiver condições de pagar, nós sabemos que a pena ela é pessoal, ela não passa da pessoa do condenado. Mas se ele tem condições de pagar, ele vai pagar com recursos próprios, e aquele que não tiver condições, ele trabalha e parte do valor que ele recebe é descontado para o pagamento ao Estado, com essa penalidade. Ok, doutor. No próximo bloco nós vamos falar sobre um princípio de rebelião que teve aqui em Governador Valadares, no presídio aqui da cidade, e também sobre os crimes que podem incorrer a pessoa que tenta entrar com um celular, por exemplo, em presídios. Voltamos em instantes. De volta com o Jornal Super News, estamos hoje falando sobre o sistema prisional com o Dr. Evandro Santos. Doutor, nesse fim de semana tivemos um princípio de rebelião aqui numa penitenciária em Governador Valadares, que fica afastado um pouquinho da cidade, né? E essa rebelião foi contida. Que pode incorrer pessoas que participam voluntariamente ou involuntariamente de uma rebelião para o preso que está lá? O preso ele tem direitos, deveres, né, e obrigações. Então, e em praticando, por exemplo, uma fuga, né, que além de ser ele comete uma falta grave e essa falta grave vai repercutir, né, no seu prontuário. Haverá aí a regressão de regime, se ele estiver, por exemplo, no regime fechado, vai para se ele estiver no regime semiaberto, vai para o regime fechado. E aí, neste caso, ele tem, conta-se essa regressão de regime. Agora, considera-se crime na hipótese de ele fugir causando lesões corporais a terceiro. A previsão legal, artigo 352 do Código Penal. Agora, em relação à entrada com objetos celulares, por exemplo, por parte de visitas, neste caso, o crime é de favorecimento real e a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Nós obtivemos uma resposta aqui da Secretaria, né, de Justiça do Estado aqui de Minas Gerais, que falou que a ação da polícia foi rápida, né, impedindo assim a tentativa de fuga, né, que aconteceu nesse domingo. E, segundo a Secretaria, a Polícia Militar esteve, né, dando apoio à operação, que foi de fundamental importância, né, para evitar que presos fugissem, e foi instaurada uma investigação preliminar para apurar os fatos, né, que desencadearam essa rebelião. Agora, doutor, sobre a questão que temos aqui recorrente na presídio, né, municipal aqui, da questão na cadeia pública, né, melhor dizendo, de pessoas que vão visitar seus parentes, seus entes lá no presídio e tentam entrar com o celular, né, algo recorrente, né? Isso, na verdade, não só celular, como também, às vezes, até drogas, né? Olha, se for pego na tentativa, né, ele pode responder pelo crime de favorecimento pessoal, na forma tentada. Agora, se consumado, na forma consumada. Este crime está previsto no Código Penal, que é o crime de favorecimento real, está previsto no artigo 349-A do Código Penal, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Então aí a pessoa talvez, porque muitos veem, né, talvez uma forma, acham que não vão ser punidos por isso, né? Na verdade, muitas pessoas, né, cometem crimes, né, pensando que não serão pegos, né? E em sendo pegos, né, as polícias estão aí para reprimir, né, o crime, e em acontecendo, no caso da Polícia Civil, vai reprimi-lo. E no caso, em se tratando de sistema penitenciário, né, os agentes penitenciários estão lá também para evitar que isso aconteça.
Doutor, para encerrar a nossa entrevista aqui, você que tem experiência como delegado de polícia nos últimos anos, qual que é o impacto dessas novas leis sobre a questão do endurecimento mesmo, da questão do reforço, né, da segurança, do endurecimento das penas? Você acha que está tendo um rearranjo nessa questão para se otimizar isso? Na verdade, nós temos aí uma inflação de leis, né? Existem vários tipos penais, né? Vários crimes que a gente tem que separar, né? Que seriam aquelas infrações de menor potencial ofensivo, né? Hoje, com pena de até 2 anos. Para essas infrações, a lei traz alguns benefícios, né? Já existe na outra extremidade aqueles crimes mais graves, né? Nós chamamos de os 3 T's: tráfico, tortura, terrorismo, crimes hediondos. E para os autores desses crimes, aí sim, nós temos aí várias restrições. São crimes inafiançáveis, insuscetíveis de anistia, graça, indulto, progressão de regime, livramento condicional. Eles são concedidos com um rigor maior. Então, precisamos sim dessas leis, e não só as leis, como também a efetiva aplicação das penas, e que essas pessoas sejam realmente presos, condenados, e que venham realmente cumprir as suas penas. Ok, doutor Evandro, obrigado por sua participação mais uma vez no Jornal Super News. Ok, obrigado pelo convite. Essa edição fica por aqui e até amanhã.